Olá, você que me assiste, Deus abençoe você no nome de Jesus, te dê muita alegria, muita paz, muita bondade nesse dia. O mais importante que eu quero para você nesse dia é que Deus esteja presente na tua vida, que Deus derrame graça, amor e paz sobre você e sobre a tua família. O título da nossa mensagem de hoje é exatamente esse: quando você orar, ore assim. Quando você orar, ore assim. E nós vamos orar agora. E depois vamos ler a palavra de Deus. Pai Santo, no nome de Jesus, muito obrigado por este momento. Obrigado pelo Senhor estar presente, ó Deus, aqui, estar presente nas nossas vidas. Obrigado pela semana que o Senhor nos deu até hoje. Amanhã, Senhor, começará uma nova semana. Mas nós queremos dedicar este dia, antes que comece uma outra semana, dedicar este dia ao Senhor, este sábado que o Senhor nos dá, em que os judeus comemoram o Shabá deles. Nós também comemoramos ao Senhor o nosso dia santo ao Senhor, agradecendo pela semana que passou e pela semana que o Senhor nos dará. Sabemos, meu Deus, que o Senhor já tem tudo preparado, mas que a nossa oração faz sentido quando ela é de agradecimento e de confiança de que o Senhor estará preparando os nossos caminhos, as nossas veredas, porque nós confiamos no Senhor. Esta pessoa que assiste o vídeo e que ora comigo, eu peço ao Senhor toda sorte de bênção da parte do Senhor para a vida dela, cuida da família dela, do lar dela. No nome de Jesus, havendo qualquer enfermidade nela ou no lar dela, em qualquer pessoa que seja curado agora, no nome de Jesus. Assim oramos. Amém. Quando você orar, ore assim. Vamos ler Lucas capítulo 11, o versículo 1 e a parte A do versículo 2, que diz assim: um dia, Jesus estava orando em certo lugar. Quando acabou de orar, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E Lucas diz que Jesus disse a ele assim: quando orares, ore assim. Que maravilha podermos ver Jesus preocupado em ensinar os seus discípulos a orar. Lucas apresenta esta oração como se alguém estivesse pedindo a Jesus. De fato, João ensinou aos seus discípulos, Senhor. Então ensina-nos a orar. Lucas apresenta esse discípulo como uma pessoa humilde e não egoísta. Ele não pediu em particular, ele não falou com Jesus, ensina-me, como se fosse só para ele, mas ele diz, ensina-nos. Ele estava pedindo para ele e para os demais seguidores de Jesus. Eu passei a minha vida toda pensando que eu sabia orar. Orava no Brasil. Deus ouvia a minha oração no Brasil, mesmo não sendo uma oração totalmente bíblica. Mas Deus ouvia porque eu era ignorante. E eu via tantos outros ignorantes, até pastores, que não sabem orar segundo o que Jesus ensinou. Quando você traça um paralelo de Lucas capítulo 11, versículo 1 ao 4, com Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao 15, ou 6 ao 15, você vai ver uma grande diferença. Lucas tenta apresentar aqui a humildade de um discípulo, pedindo ao Senhor: olha, Senhor, João ensinou seus discípulos a orar, ensina-nos também. A humildade dele contou muito para Lucas. Mas Mateus, no capítulo 6, tem uma outra diferença do que Jesus estava ensinando. Jesus estava numa linha de ensinamento sobre amor, sobre justiça, sobre relação conjugal.
né? Jesus estava falando ali aperfeiçoamento de caráter diante de Deus em Mateus, no capítulo 6. Mas o que acontece é que ali em Mateus capítulo 6, Jesus diz: olha, os hipócritas oram assim. E eu entendi que no Brasil, às vezes, nós orávamos como os hipócritas oram. E tem muita gente orando como os hipócritas oram. E a oração tem 3 efeitos. Ela pode ser ouvida e respondida. Ela pode ser ignorada. Ou ela pode surtir efeito contrário também. Depende do que você ora e da forma que você ora. E Jesus em Mateus diz assim: os hipócritas, eles gostam de se levantar, se porem de pé na sinagoga, se colocarem de pé nas sinagogas, para orarem com voz alta, para serem percebidos pelos homens. Nas ruas, nas esquinas, eles fazem as mesmas coisas, oram alto, gritam, falam, de pé, para serem percebidos pelos homens. Você conhece esse tipo de oração, cheio de hipocrisia? Um pastor pede a um irmão na igreja para orar, o irmão levante a voz, quer dizer, o irmão use a voz, a forma mais certa, interceda por nós, deveria ser a forma mais certa. E aí então a pessoa se coloca de pé e começa a gritar, a falar alto, para que o último lá do último banco escute o que ele está falando. Mas ele não tem certeza que Deus está ouvindo, porque às vezes é oração de hipócrita. Ele quer falar alto. Eu tenho um amigo que dizia, né, que o irmão dele, quando ele estava quietinho na igreja, mas o pastor falava: irmão fulano de tal, vai orar. Então ele levantava, se transformava, falava com aquela voz diferente e falava palavras bonitas. Às vezes, oração de hipócritas. E Deus trouxe Jesus Cristo para nos ensinar como devemos orar. Quando você orar, ore assim. E Jesus diz: vocês não podem orar como os hipócritas e não podem orar também como os gentios, em Mateus capítulo 6. Não seja como eles. Porque os gentios também, por usarem muitas repetições, e no português isso se chama reza o terço, o católico, mas o cristão também evangélico, às vezes faz as mesmas palavras, as mesmas repetições, e começa a falar e repetir para Deus, como se ele repetindo, Deus iria gravar na mente. Ele iria acionar a mente de Deus: olha, ontem eu esqueci, mas você repetindo hoje, eu estou lembrando disso. É impossível tocar o coração de Deus dessa forma. Às vezes nós condenamos: o católico reza, mas nossas orações, às vezes, dos evangélicos também são rezas. Vãs repetições que não produzem nada. Mas Jesus diz: vocês não podem ser, meus discípulos não podem ser como eles, a minha igreja não pode ser assim. E Jesus disse: quando orares, orai assim: chame o teu pai. Mas Jesus antes, em Mateus, ele disse: entra no teu aposento, entre em secreto, vá falar com Deus em secreto, vai falar com o Pai, Jesus diz, em secreto. E o teu Pai, que está em secreto, ele te ouvirá e te recompensará. Mas orem assim: chame-o com aquela relação familiar que você tem com ele, dizendo: Pai nosso. Não seja egoísta, você não é filho único, tem mais filhos de Deus por aí. Nem todos são filhos de Deus. Essa é o meu questionamento às vezes em páginas sociais, quando dizem todos são filhos de Deus. Não. A Bíblia diz que são conhecidos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Mas os que são verdadeiramente filhos de Deus, nós não podemos ser egoístas. Então devemos dizer: Pai nosso, que estás nos céus,
É engraçado que Lucas usa 7 verbos do versículo 1 ao 4. Lucas omite o verso 10 de Mateus 6, o verso 13 de Mateus 6, o verso 14 de Mateus 6 e o verso 15 de Mateus 6. Lucas omite isso porque ele está falando de uma humildade de um discípulo que pediu um ensinamento em oração. Mas Mateus usa 9 verbos. E Mateus traz esses versículos que Lucas não traz, o 10, o 13, o 14 e o 15. E a oração de Mateus parece mais completa do que o que Jesus ensinou em Lucas. Porque o sentido também é mais amplo em Mateus. E ele diz: orem assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Quantas pessoas estão esquecendo de santificar o nome de Deus? Eu sempre critico um tal de pastor Cláudio Duarte que brinca com o nome de Deus, que vive dizendo nas suas piadinhas que Deus errou, que Deus prejudicou o homem em fazer a mulher, que Deus trouxe problema para o homem. Eu não gosto de piadinhas que levam o nome de Deus, que levam o nome do Espírito Santo de Deus, que leva por terra, que se torna banal o nome do nosso Deus, a santidade do nosso Deus. Quando você for orar, Jesus disse, entra para o teu aposento em secreto, porque Deus está em secreto, Ele não está sendo revelado aí para essa multidão que quer falar o nome dEle, e de qualquer forma, Deus, Ele trata os seus com intimidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado, separado, ungido, honrado, seja o teu nome, reverenciado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Que este reinar do Senhor no céu, que os serafins se prostram ao Senhor, dizendo santo, santo, santo é o Senhor, ou em outras palavras, puro e separado é o teu nome, a tua santidade. Venha a nós este reino dos céus e seja a tua vontade feita aqui na terra, como ela é feita nos céus. Pai Santo, que o pão de cada dia, o pão diário, o Senhor nos dê. E perdoa as nossas ofensas, quando nas nossas tolices nós venhamos a desmerecer o teu santo nome, nós venhamos a desfazer da tua vontade. Mas livra-nos do mal, livra-nos de ser tentados. Nós não queremos ofender o teu nome, nós não queremos obstruir esse relacionamento de pai e filhos que temos contigo. Porque teu, Senhor, é o reino, mas antes ele fala, perdoe as nossas dívidas, as nossas ofensas, da mesma forma que nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Cuidado com essa oração, cuidado, porque se você não perdoou, você não será perdoado. Se você não tem a capacidade de doar perdão, como você vai pedir a Deus, o Pai, para doar o perdão dele para você? Porque teu é o reino, é o Senhor que é soberano no céu e na terra. O poder pertence a ti, e que não haja nenhuma glória a nenhum outro, a nenhum outro ser, a nem anjo, a nem principado, a nem potestade haja glória, mas tua é a glória, o domínio, o poder, a majestade. Mateus traz uma oração, Jesus ensinando muito completa. E voltando às palavras de Jesus, orando ao teu Pai, não é um Deus distante, é um Deus que para outros está em secreto, mas para você ele está presente. Você não precisa gritar, você não precisa alçar a tua voz para que homens ouçam de longe, mas você pode
falar com Ele no teu secreto. E Ele que te vê em secreto, que conhece todas as tuas necessidades, Ele te abençoará. Ele fará descer o poder, a glória dele até você. E Ele será contigo, Ele caminhará com você em intimidade. Será que estamos orando assim? Eu volto a dizer, eu orava no Brasil. Eu pensava que o modelo que eu tinha no Brasil era correto. Até chegar aqui em 1988, nos Estados Unidos da América. Então eu comecei a ouvir os americanos a orarem. Para os pentecostais do Brasil, esses americanos são frios nas suas orações. Mas eu comecei a entender que eles falam com um Deus que está tão perto, tão íntimo deles, que eles não gritam, eles dialogam com Deus. Eles têm intimidade com Deus. E nós tentamos gritar às vezes, como se nosso Deus fosse surdo, como se a gente tivesse que falar com Ele, se Ele parece que Ele está tão distante. Mas se Ele está tão perto, por que gritar? Por que abrir a boca, esgoelar-nos para que Deus nos ouça? Se Ele conhece o segredo do teu coração e do meu, se Ele conhece a tua mente e a minha, por que não falar com Ele como se estivéssemos deitados no colo dEle, como filhos tocando no Pai, falando com o Pai? Eu tenho ficado às vezes muito em silêncio, porque o silêncio te faz meditar melhor, te faz falar com Deus mais com o teu íntimo do que com a tua voz. Às vezes eu dobro o meu joelho aqui no meu sofá e passo 1h10, no silêncio, só falando com Deus, da minha alma, do meu coração e da minha mente. Tem coisas que eu quero que só meu Deus saiba. Tem coisas que eu quero que só meu Deus escute. Tem coisas que eu só vou receber de Deus. Eu não quero que os demônios ouçam. Por que eu oro no meu sofá e não no meu aposento? Porque sempre a minha esposa ainda está deitada, ainda está dormindo. E então eu fiz um cantinho na minha sala, que é o meu cantinho com Deus, todas as manhãs. Ele está aqui me esperando e eu venho falar com Ele. Mas eu vou te contar um segredo. Eu tenho conversado com Deus de uma forma que às vezes as lágrimas descem, às vezes não, às vezes eu choro por dentro, para que ninguém saiba o que está acontecendo. Mas Ele tem visto os meus segredos e Ele tem respondido às minhas orações. Algumas eu ainda guardo respostas, mas eu sei que Ele as ouviu e irá responder no tempo certo. Mas tem orações que a resposta vem mais rápida. E eu tenho orado muito porque sobre algumas questões. E uma questão se agravou muito e eu vou dar o testemunho aqui, para a honra e glória de Jesus. Talvez nas últimas semanas, ao dormir ao lado da minha esposa, ela sempre tinha um ronco normal que dava para dormir. Talvez é um problema nasal, algum bloqueio nasal que ela tenha. Mas dava para dormir. Mas nas últimas 2 ou 3 semanas se agravou muito. O ronco dela dá para ouvir 3, 4 cômodos de distância. E ultimamente eu tinha então não conseguido dormir à noite, meia-noite, 1h, eu tenho que me retirar do quarto para deitar na sala. Minha esposa despertava triste porque eu não estava do lado dela na cama. E isso foi tomando o meu coração. Eu não queria minha esposa triste, não quero a minha esposa triste. Então, eu disse, eu vou tentar dormir de novo e vou orar a Deus.
E orei, Senhor, cura minha esposa. A gente estava pensando nela fazer uma consulta, fazer uma cirurgia, se fosse necessário, para que esse obstáculo fosse retirado da respiração dela à noite, porque é muito alto. Eu estou dizendo a vocês que o ronco era muito alto e perturbador para quem está do lado. E eu orei e fui dormir. Quando deu mais ou menos meia-noite, eu despertei com o ronco alto dela. E eu disse, Senhor, esta noite não. Eu pedi ao Senhor para curar a minha esposa. Sábado passado, ela testemunhou lá para a irmã, para a sobrinha, para quem estava presente, que ela estava roncando muito, que o ronco dela me perturbava. Sábado passado. Há 4 noites atrás, eu então fiz esta oração e disse, Senhor, eu já te pedi para que mortos ressuscitasse, o Senhor ressuscitou. Eu já te pedi, Senhor, para que aidéticos fossem curados, o Senhor curou. Cancerosos foram curados e o Senhor curou. Eu tinha uma afta infernal na minha boca e eu orei a Deus para que tirasse. E Deus a tirou. E então eu disse, Senhor, eu não quero sair da cama, eu não quero ir dormir no sofá, eu não quero deixar minha esposa dormindo sozinha. Será que o Senhor não está ouvindo a minha oração? Eu te peço no nome de Jesus, não me deixe sair daqui. Cure-a no nome de Jesus. Eu disse a meu sobrinho Danilo que tinha acontecido um milagre na minha vida, mas não contei para ele. Contei para minha esposa ontem sobre esta oração que eu fiz para ela. Esperei passar essas 3, hoje inteira 4 noites. Nenhum outro ronco houve mais, vindo da minha esposa. Eu pude dormir noites inteiras e noites tranquilas, porque o Senhor ouviu a minha oração. Orei em secreto, orei em silêncio, mesmo do lado da minha esposa, quando ela ainda estava roncando. E Deus fez o que eu tinha pedido a Ele para fazer. A Ele toda a honra e toda a glória. Não precisou de cirurgia, não precisou de consulta médica. Precisei chamar Deus na intimidade e falar com Ele, meu Deus, eu quero o meu leito junto com a minha esposa para a noite toda e não para 2 horas, 1 hora durante a noite e depois ter que me retirar. E Deus ouviu a minha oração. Quando você orar, ore assim. Quando você orar, fale com o teu Deus, fale com o teu Pai. Fale com Ele em secreto, derrame lágrimas aos pés do Senhor. É promessa dEle secar do teu rosto a tua lágrima. Mas para Ele secar do teu rosto a tua lágrima, é necessário chorar aos pés do Senhor. É necessário ter vida íntima com Deus. Você será provado e provada. Eu serei provado. Mas a Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que passar pelas suas provações. Ele terá o galardão. Jesus estava dizendo, os hipócritas já receberam o seu galardão quando eles oram para ser reconhecido por homens. Eles têm os aplausos de homens, mas têm o repúdio de Deus. Jesus estava dizendo e está dizendo, a minha igreja tem que ser diferente dos hipócritas. A minha igreja tem que ser diferente dos gentios. Eles podem levantar sinagogas, templos para eles, mas a minha igreja será diferente. Vamos usar a humildade daquele discípulo que pediu o Senhor para ensiná-lo a orar. Mas vamos usar também Mateus capítulo 6, eu não quero ser como os hipócritas, eu não quero imitar a outros, eu quero ter o meu segredo, a minha intimidade, a minha fala, o meu momento com meu Deus. Você e eu podemos trilhar este caminho.
você e eu podemos andar por esta vereda, cuidado por Deus, protegido por Deus e guardado por Deus. Se você e eu entendermos que Deus quer ser íntimo de nós, que Deus quer carregar-nos nos seus braços, que Deus quer acariciar a nossa cabeça, que Deus quer trabalhar os desejos do nosso coração, que Deus quer saciar a sede da nossa alma. Eu entendo que você está entendendo bem o que é orar. Orar é a tua carta, teu coração dilacerado, aberto, oralmente diante de Deus. E Ele te abençoará, e Ele te guardará. Um grande abraço meu. Quando você orar, ore assim, segundo Mateus capítulo 6, versículos 6 ao 15, e 5 ou 6 ao 15, e segundo Lucas capítulo 11, versículo 1 ao 4. Deus te abençoe, Deus te guarde, no nome de Jesus. Deus abençoe tua família. Te despeço com você com esse vídeo. Assista os outros também. Um grande abraço, meu pastor Riva Martins. Eu estou orando também por você. Deus te abençoe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Abraço meu.